Então, agora a gente vai começar com o Alexandre Schwartzman, que vai dar um panorama do cenário econômico global e brasileiro e falar um pouco das aflições que a gente tem em relação à inflação, em relação aqui no Brasil à cotação cambial, em relação à questão política, que ele sempre diz, eu não sou político, mas no Brasil a política influencia e muito. Bom dia, Alexandre, obrigada e pode começar. Bom dia, Magda, bom dia a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero começar falando basicamente um pouco do ambiente internacional. Acho que a gente não tem como escapar disso. A gente ainda está vivendo um momento internacional extraordinariamente favorável. Eu não acho que ele vai se manter assim indefinidamente. A gente tem uma combinação rara em que a gente tem, por um lado, o crescimento forte, que se traduz, entre outras coisas, em preços de commodities muito altos, e o juro baixo, né? Por que eu acho que isso aí não deve ser um ambiente estável, no sentido que ele não vai permanecer, não vai perdurar indefinidamente? A gente já tem alguns sinais de inflação mais alta nos Estados Unidos, né? Não é uma explosão inflacionária, não estou nem tão preocupado com as taxas 12 meses, porque há 12 meses a gente estava no meio ali do pior momento da pandemia global, mas quando a gente olha para o que aconteceu aí nos meses de abril, maio e junho, a gente ainda não tem os dados para julho, devem sair mais para meados do mês, a gente tem visto uma aceleração consistente da inflação em praticamente qualquer um dos indicadores que a gente está vendo. Tem um tanto de transitório nisso, mas acho que já tem muita coisa que sugere não ser simplesmente um fenômeno ligado ali a alguma distorção na oferta, alguma dificuldade na reconstrução das cadeias de suprimento que foram muito afetadas pela pandemia, né? A gente já viu, num certo aspecto, alguma reação do Fed. Para quem acompanha isso de perto, né, o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, tem mostrado uma disposição, obviamente não é para já, de mexer em taxa de juros, mas uma coisa que era esperada para acontecer ali para 2024, já trouxeram para 2023. A última reunião do Fed também não foi nada do outro mundo, mas acho que já começou a discussão, em particular, sobre, não de elevação de taxa de juros, mas pelo menos de redução do ritmo das aquisições de títulos para manter a economia forte, né? Então, a gente tem ali já acho que algum começo de preocupação. Eu desconfio ali pelo desenrolar, por um lado, dessa discussão de inflação, pelo outro, a questão de que o plano de infraestrutura do Biden agora começa a ter uma chance mais forte de passar e, portanto, um aumento do gasto público. Acho que a gente vai trabalhar num cenário em que, pelo menos, essa política monetária extraordinariamente frouxa começa a reverter. Não é ainda um aumento imediato de taxa de juros, mas é uma coisa que a gente tem que manter ali a atenção, né? Porque, enfim, acho que se tem alguma surpresa que pode vir, vem desse lado, né? Então, de qualquer forma, um ambiente muito bom, favorável, e especialmente do lado do Brasil, acho que se traduz, o nosso principal impacto se dá por meio das commodities. O Brasil é um país cujo perfil exportador é quase que todo ele ligado a commodities. Commodities aqui eu estou pegando não é só soja, não é só carne, mas a gente tem uma série de produtos, inclusive manufaturados, que também são commodities. O fato é que commodities representam ali, nas minhas contas, alguma coisa, 2/3 da pauta exportadora do Brasil. Então, não é por outro motivo que, entre outras coisas, a gente vê as exportações brasileiras ganhando um fôlego extraordinário, né? O agronegócio no Brasil tem tido um desempenho também muito bom por conta disso, um aumento no preço das commodities. Ela, obviamente, tem benefícios e tem outros impactos negativos. Então, ela beneficia no sentido de que
o preço das coisas que a gente exporta vem subindo muito mais do que o preço das coisas que a gente importa. Isso ajuda a balança comercial, isso ajuda, em particular, a questão de crescimento por meio do agronegócio. Isso tem tido um impacto, por outro lado, negativo na inflação brasileira. Então, a gente já está com inflação nos últimos 12 meses aí na casa de 8,5%, né? A inflação cheia está na casa de 8,5%. Perspectiva para esse ano é que o IPCA deve ficar na casa de 7%, quer dizer, só um pouco abaixo desse pico que a gente deve observar agora entre, grosso modo, junho e agosto, deve ser o pico da inflação. A partir daí começa a desacelerar, mas é uma desaceleração ainda muito modesta, em particular para esse ano. Obviamente, o Banco Central não está mais brigando com a inflação do ano, tem pouco que ele pode fazer a esse respeito, mas a gente tem um Banco Central, essa semana em particular, deve começar a apertar ainda mais o passo da política monetária. Os últimos aumentos do Banco Central foram de 0,75 pontos percentuais aí na Selic, na taxa básica de juros. Eu já estou antecipando, na verdade, estou longe de ser o único, é praticamente consensual, que o Banco Central, essa semana em particular, deva subir a taxa de juros 1 ponto percentual. Já era um movimento que eles tinham alertado, já tinham discutido na reunião passada. Acho que da reunião passada para essa houve uma deterioração adicional das expectativas de inflação, e não estou me referindo só ao que o Banco Central captura por meio das pesquisas que ele faz junto ao analista, mas quando a gente tenta projetar a inflação para frente, quando olha ali para o que o mercado de renda fixa está falando, isso daí parece apontar para uma inflação algo acima da meta no ano que vem, mesmo num cenário em que o Banco Central subisse a Selic aí na casa de 7%. Aí minha cabeça a esse respeito é que o Banco Central, quer dizer, sobe 1% esse mês, deve subir 1% também na sua reunião de setembro. Nós estamos nos encaminhando para terminar com esse ciclo com a Selic acima de 7, 7,25, 7,5%. Enfim, então tem uma mudança importante do ponto de vista de taxa de juros, né? O consenso de mercado, pelo menos entre analistas, está mais para a casa de 7. Eu estou um pouco mais cauteloso, pessimista com isso. Acho que vai realmente buscar alguma coisa para cima de 7. Então, a inflação tem sido uma dificuldade. Ela tem ajudado algumas coisas, ajuda ali a segurar um pouco o endividamento do governo. Essa semana que passou, o Banco Central divulgou a dívida do país, a dívida do governo, ela caiu mais um pouquinho. Agora, muito do que a gente está vendo de melhora nesse fronte do endividamento, ela vem, na verdade, de uma aceleração da inflação. Não é uma solução, porque a gente não quer ter uma inflação persistentemente mais alta. Pelo contrário, a gente gostaria de ver a inflação em queda. Provavelmente, a gente está olhando para um ano que vem o Banco Central já em condições de trazer a inflação mais perto da meta. Então, a gente ainda tem uma dificuldade grande do lado fiscal, e enfim, o mercado parece algo anestesiado a esse respeito, né? De novo, um pouco porque a inflação tem ajudado, mas a verdade assim, é que o conjunto das medidas que a gente vê do lado das contas públicas ainda segue muito negativo, né? Então, a última discussão começou ali na semana passada, já está começando mais intensamente essa semana. O governo foi mais uma vez surpreendido, vai ter um volume de pagamentos de precatórios de 90 bilhões. Se isso se materializar, eles tiverem que pagar 90 bilhões, praticamente não resta espaço para mais nada no orçamento brasileiro. Eles vão tentar fazer alguma coisa para permitir isso, mas mesmo que a gente consiga ainda driblar essa dificuldade, o fato é que nós não lidamos com os grandes problemas lá das contas públicas, né? Depois da reforma da Previdência, a gente fez muito pouco.
o gasto segue em elevação, a gente tem evitado o problema com o teto de gastos, porque tanto no ano passado quanto esse ano se invocou uma cláusula de escape, né, até bastante razoável, dada toda a questão da própria pandemia, mas a verdade é que a gente não está conseguindo conter o gasto, né, e a gente tem uma dificuldade que eu acredito vai virar um problema mais sério se a gente não conseguir mexer nisso. O que nos traz para uma questão importante, obviamente, que é a questão política. Mais uma vez, eu vou insistir nesse tema, né? O cenário eleitoral do ano que vem, ninguém tem bola de cristal. Agora, até onde a gente consegue enxergar, ainda parece ser um cenário onde prevaleceria uma polarização, por um lado, entre o presidente, né, que com todas as dificuldades que tem, toda a sua incompetência para lidar, de maneira geral, com a questão sanitária, mas com a questão econômica, enfim, com tudo isso, ainda é um candidato forte no ano que vem. Acho difícil que ocorram desenvolvimentos políticos na linha de um impedimento, que o impediriam, inclusive, de participar da eleição do próximo ano. Então, ele é um candidato forte, é um candidato a levar por baixo 1/4 dos votos. Por outro lado, a gente tem também a candidatura Lula, por mais que tenha rejeição, também deve capturar alguma coisa ali entre 25% e 30% dos votos em primeiro turno. Então, a gente está olhando ali para um cenário em que existe espaço para uma terceira via, mas nenhuma terceira via se mostrou ainda eleitoralmente viável. Então, o cenário de polarização me parece um cenário ruim. Se a gente for para uma eleição que ameace um segundo turno, Bolsonaro e Lula, basicamente, são cenários de escolhas de gestões muito ruins do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Eu acho que isso daí acaba pesando para o país no ano que vem. Então, por mais que a gente tenha esse ambiente internacional favorável e o Brasil deva crescer bem esse ano, impulsionado pela recuperação, o fim da pandemia, a questão do aumento de preço de commodities também dando um impulso para a gente, eu acho que a combinação, por um lado, de uma fragilidade grande de contas públicas, né, e um cenário político que se desenha entre duas forças que me parecem incapazes de lidar com esse problema, fazem com que a situação brasileira seja mais frágil do que, vamos dizer, a média dos demais países emergentes. Acho que não é por outro motivo que qualquer balançada que a gente vê em mercado internacional, a gente vê um cenário de dólar aqui muito mais forte. Então, a gente chegou a ver o dólar cair aquém dos R$ 5, né? E muita gente, não, agora vai para 4,50, nunca foi a minha visão. O dólar está extraordinariamente caro por padrões históricos no Brasil, mas eu acho que assim, ele não está caro por acaso, ele está caro porque existe um desconforto, uma percepção de que o país não só hoje é incapaz de lidar com as suas dificuldades, como, a depender da evolução futura do quadro político, ele vai continuar a ser incapaz de lidar com as suas dificuldades. Então, com isso, qualquer momento de balançada de mercado internacional, a gente vê o real perdendo muito mais valor que boa parte dos seus pares, aí, com raríssimas exceções, tem moedas que acabam, no momento de estresse, performando pior do que o Brasil. Então, em grandes linhas, esse é o cenário que eu vejo. A gente está num momento de calmaria, a gente tem boas notícias do ponto de vista da evolução da vacinação, ainda estamos longe de resolver o problema, mas acho que tem uma perspectiva que, ao longo da segunda metade desse ano, começo do ano que vem, a gente já deva ter um quadro melhor. Mas a gente tem, de novo, um problema inflacionário, a gente não vai conseguir manter esse ritmo de crescimento para controlar a inflação, e temos um cenário político, acho que bastante complicado para o ano que vem, né? Então, a minha percepção nessa hora toda enfim, eu
Não confio muito na história de um dólar que vá ficar muito mais barato no Brasil, apesar de estar historicamente caro. Acho que o risco é que ele se torne ainda mais caro, me parece um risco mais premente do que a chance dele ficar mais barato. E, bom, Obrigada, Alex. tinha para falar. Obrigada. E vocês que estão nos ouvindo podem entender agora como é que o processo de investimentos que a gente toma. O Alexandre falou coisas importantes que o Gabriel vai desenvolver do lado da inflação norte-americana e a possibilidade e probabilidade de elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, o que tornará o dólar mais forte ainda em relação a todas as moedas, mesmo de países desenvolvidos, imagine do Brasil. Paralelamente, ele também fez uma previsão de que o nosso Banco Central aqui deva elevar os juros aqui proximamente mais 1%. Isso faz com que, temporariamente, o dólar se enfraqueça no Brasil, porque, afinal, sempre tem aquele dinheiro oportunista que vem para a taxa de juros, sendo que no mundo todo taxa de juros está negativa ou próxima de zero. Isso pode nos dar uma oportunidade para quem fica sempre esperando, não, o dólar vai cair a 4, vai cair a 3,80. Eu acho que as palavras do Alexandre foram claras, não é isso que o nosso cenário econômico e político diz. Portanto, qualquer oportunidade de dólar mais fraco pode ser favorável para nós fazermos o que nós consideramos aqui na casa do patrimônio em dólar. O Gabriel vai começar a falar, já cheio de perguntas aqui, entre elas, Gabriel, pessoas que querem fazer turismo, estão me perguntando como é que estão as restrições do Covid aí na Europa, e eu sei que você tem viajado, conta para a gente rapidamente. E tem uma outra família também que gostaria de saber de você, como cidadão suíço, se você tem 100% dos seus recursos em francos suíços. Então, se você puder começar, Gabriel, a gente te agradece. Ok, deixa eu, quem sabe, fazer um complemento ao que o Alexandre disse muito bem, da forma seguinte, quer dizer, a coisa mais interessante é que o Covid foi muito, no final do dia, do ponto de vista econômico, ele vai ser muito, muito bom para os países desenvolvidos, como a Europa, os Estados Unidos, simplesmente porque, finalmente, aquela doutrina de você tentar manter um orçamento muito equilibrado, com uma taxa de juros muito alta em relação à inflação, isso acabou não, isso caiu agora, essa teoria não existe mais. Todo mundo, que seja os bancos centrais ou os governos, querem ter um crescimento da economia muito bom. E eles estão fazendo tudo o que é necessário para isso, eles continuam injetando dinheiro na economia, eles continuam fazendo planos de ajuda para os diferentes setores. A ideia de você também fazer aquela transição do ponto de vista da energia traz também novos investimentos. Isso tudo é muito favorável aos países desenvolvidos. E, por outro lado, eu preciso simplesmente olhar a manchete dessa semana da revista econômica do Economist, em que o título dele é Esperanças Frustradas, falando justamente daqueles famosos BRICS, né, todos os países em via de desenvolvimento, que deviam, hoje, continuando acelerando o crescimento deles de uma forma muito mais forte do que os países desenvolvidos, para recuperar o atraso que eles têm, né? E a gente está vendo que, por razões diversas, isso não está acontecendo por vários anos agora, e isso não vai acontecer também nos próximos anos, né? Então, nós estamos numa situação que hoje é muito bem favorável aos países desenvolvidos em relação aos países emergentes, que estão em posições complicadas. E a gente viu também aí no Brasil todo esse cenário político que é bastante complicado. Então, eu sou muito favorável aos mercados desenvolvidos. Eu acho que ainda tem muito espaço de subida, de crescimento, e que nós vamos ficar surpresos aqui com o crescimento das economias, o que vai automaticamente também captar recursos, porque a partir do momento que você tem o que não acontecia antigamente nesses últimos 10, 15 anos, boas perspectivas de crescimento aqui, ou melhores do que no resto do mundo, dinheiro vai voltar agora para os mercados desenvolvidos, né? E desse ponto de vista, eu acho que é uma coisa sempre importante você ter uma diversificação. Eu como cidadão suíço, eu sou sempre diversificado. A Suíça é um país pequeno, você tem que ter ativos em outras coisas. Depois é uma questão de você definir qual é o elemento. Eu já tive uma certa época
bastante investimentos no Brasil. Hoje eu não tenho mais nada em reais. Eu tenho investimentos hoje em euros, eu tenho investimentos hoje em dólares. Eu estou começando hoje investimentos na moeda japonesa, que eu acho que a moeda japonesa está barata em relação às moedas europeias. Eu comecei essa posição assim. Então, você tem sempre esse trabalho de você fazer aquelas modificações que não são modificações extremas. Você vai pouco a pouco, né? Você tem um cenário que evolve pouco a pouco, você pouco a pouco evolve a sua carteira, olhando onde você tem um potencial de lucro bom em relação ao risco que você está assumindo, né? E eu nunca estive 100% em franco suíço, eu não vejo razão de estar 100% em franco suíço. Eu acho que é uma coisa sadia de você ter os investimentos, porque também te obriga a olhar o que está acontecendo em outros países, né? Te obriga, quando você tem uma posição no Japão, eu tenho que ver como está indo a economia, o que está acontecendo ali, para decidir se eu guardo com essa posição ou se eu saio desse ponto de vista, né? Agora, do ponto de vista da vacinação, bom, o Brasil continua sendo uma no-go zone aqui para a Europa, né? É considerado sempre um país bastante arriscado, como é o caso da Índia e do Reino Unido. A vacinação hoje está patinando, vamos usar essa expressão. Nós estamos com muita dificuldade porque você tem um certo cepticismo que vem na população. Então, o que a gente está vendo agora é que os governos estão hoje finalmente obrigando os cidadãos a serem vacinados. Vocês pegam, por exemplo, o caso hoje na Áustria, você não tem máscara em lugar nenhum, mas se você quer entrar no centro comercial, você quer entrar no restaurante, você tem que mostrar que você foi vacinado, ou você fez um teste há menos de 48 horas que você não está com a Covid. Aqui na França, começou também essa semana, a partir de ontem, você é obrigado a mostrar que você está vacinado, você fez um teste recente para poder entrar no restaurante, em lojas, cinemas, teatros e assim por diante. Então, é esse tipo de restrição que a gente vê que, pouco a pouco, você vai fazer que o nível de aumento da vacinação aumenta. A gente viu também que hoje Israel e a Alemanha vai começar também a fazer uma terceira dose para as pessoas de mais idade, de mais de 60 anos, porque são aquelas pessoas que finalmente reagem menos bem à vacinação, têm menos anticorpos e eles precisam de uma terceira dose, né? Quando os alemães fazem, os franceses não estão muito atrás disso, então eu imagino que daqui a pouquinho aqui de toda a Europa nós vamos ter uma terceira dose para as pessoas de menos de 60 anos, e agora tem aquela pressão em cima da juventude, você quer ir fazer no nightclub, você quer ir dançar, quer ir se divertir, faz vacinação, senão a gente vai te aborrecer cada 2 dias fazendo um teste, né? E também a coisa que está acontecendo, a evolução que a gente vê aqui na Europa, é que todos os governos estão pensando, hoje os testes são gratuitos, a partir do momento em que você pode ter vacinação, e agora nós temos muitos lugares que você não tem mais fila de espera, você pode chegar e se vacinar imediatamente. Daqui a, eu imagino, setembro, os governos vão dizer que a partir do momento que você vai ter que fazer um teste, você vai ter que pagar por esse teste, para justamente obrigar essa vacinação. Então, as coisas estão voltando ao normal, não vamos mais ter aqueles fechamentos que já aconteceu, a economia aqui ela sendo para frente, a frente toda, não há nenhum elemento que possa bloquear, do ponto de vista econômico, uma taxa de crescimento que vai ficar surpreendentemente alta durante muitos anos. Obrigada. Em relação aos nossos investimentos, usando tudo o que o Alexandre falou sobre a perspectiva dos Estados Unidos terem que elevar juros antes do que imaginávamos, terem de parar com aquela ajuda de compra de títulos, hoje as nossas carteiras moderadas, que tem 60% aí em ações com a estratégia de notas de barreira de proteção, estão com um retorno muito bom, que o Ricardo vai mostrar depois. Mas você vê alternativas para a gente fora do universo de renda variável, aí fora, falando de fora do Brasil? Bom dia, Alex, bom dia, Gabriel, bom dia, Magda, sempre um prazer estar com vocês aqui. Aninha, se puder por colocar a apresentação da nossa carteira internacional. Aumenta um pouquinho, Aninha. Tem gente no celular. O quadro lá de baixo. Vai aumentando, por favor. Levanta um pouco, a gente quer a parte de cima. Aí,
do quadro, G. Quem tiver no notebook está vendo bem, quem não tiver, o Ricardo vai dizer como é que... Essa é uma estratégia que a gente chama de moderada. É um cliente que tem até 60%, por volta de 60% em ações fora do Brasil, sem risco Brasil, e com a nossa estratégia de colete salva-vidas. Fala aí um pouquinho, rapidamente, Ricardo. Bom, perfeito. Bom, no semestre a gente teve a rentabilidade de 13,5%. A carteira possui volatilidade, bem exposto em renda rentabilidade, é a proteção de queda que a gente tem entre 30% e 40% cada ativo que a gente monta. Então, para cada estratégia, a gente tem essa proteção entre 30% e 40%. Caso a carteira venha a cair, a gente tem esse range para trabalhar de uma forma mais protegida, com um hedge bem feito, para a gente poder ter realmente uma rentabilidade muito boa. Então, se puder baixar um pouquinho mais, Aninha, a apresentação, a gente vê ali a nossa média móvel e também a volatilidade, está por volta aí de 6 a 7% por ano, sendo que a gente tem essa possibilidade de ter a proteção da carteira para entregar um bom resultado sem tomar muito risco. Se puder colocar do Coimbra agora, por favor, Aninha. Agora o Ricardo vai falar um pouco do nosso Portugal Coimbra, que é o fundo nosso aberto para qualquer investidor que tenha acima de 20 mil iniciais, que ele espelha a nossa estratégia com as carteiras administradas, que são o nosso forte. A Portugal Investimentos é uma gestora que tem como especialidade fazer gestão de fortunas. E nós criamos o Portugal Coimbra para ele replicar essa nossa estratégia de sucesso. Perfeito. Dos fatores importantes para ter sucesso com o Coimbra foi realmente identificar um ambiente de volatilidade no Brasil e manter um caixa alto dentro do fundo para poder aproveitar esses movimentos. Então, por exemplo, quando a gente teve uma queda muito forte de dólar recentemente, a gente aumentou a posição. Quando a gente teve uma realização muito forte de bolsa em fevereiro e janeiro, a gente também aumentou a posição. Claro, mantendo a volatilidade do fundo, que até por volta de 4%. Então, durante o período do fundo, a gente entregou uma volatilidade de mais ou menos 2,5%, com a rentabilidade muito próxima da bolsa, que tem a volatilidade de 30%. Então, se a gente comparar o nível de volatilidade que a gente teve em relação à entrega, a gente teve uma entrega muito boa, com volatilidade super baixa. Tá? E falando um pouco da posição tática, pode tirar um pouco para a Tony. Falando um pouco da posição tática, na última semana a gente teve uma queda muito forte, influenciada por conta do discurso Paulo Guedes, de volta da possível utilização dos precatórios para pagamento de dívida, enfim, para não romper o teto de gastos. Então, isso realmente influenciou bastante. Na sexta-feira, a gente teve uma queda aí por volta de 3% de Bovespa, fechou bem negativo, Júlio. E qual que é a nossa posição agora para enfrentar essa volatilidade, esse possível aumento de juros nos Estados Unidos? De acordo com algumas casas que a gente acompanha bem de perto, o Fed deverá interromper mais cedo a injeção de estímulos, que vai fazer com que a demanda, que já está muito forte, e não pelo represamento da oferta, tenda a aumentar bastante os juros. Então, por conta disso, a nossa alocação em dólar. E para a posição Brasil, a gente tem por volta de 36%, 2% Europa e 34% pós-fixados, exatamente para enfrentar uma volatilidade e poder aproveitar essas oscilações de curto prazo. E com isso, a gente poder continuar entregando um resultado bom para o Coimbra e para todas as carteiras administradas da casa. Obrigada, Ricardo. Tem uma pergunta agora para o Alexandre, eu vou ler agora. Bom dia, em sua visão, o dólar alto não seria talvez uma boa para o Brasil, principalmente para empresas que exportam agronegócio, por exemplo, que é o negócio do Brasil, a meu ver, já que trabalhamos muito com commodities? Veja, o dólar alto, nesse momento, ele ajuda em algumas coisas, ele prejudica em outras, né? Ele ajuda, de fato, o setor agroexportador, o agronegócio, de maneira geral. Agora, a grande verdade é que o agronegócio está tendo um retorno muito além daquele que seria, inclusive, necessário para mantê-lo como uma atividade atraente. Historicamente, acho que eu não mencionei isso quando falei, mas é um dado importante do que a gente está vivendo. Historicamente, no Brasil, a gente costumava ter uma relação
negativa entre o preço do dólar e o preço de commodities. O que isso quer dizer? Toda vez que o preço de commodity subia em dólares lá fora, o real tendia a se valorizar, quer dizer, o dólar ficava mais barato e vice-versa. E o nosso agronegócio, vamos dizer, ele prosperou exatamente sob essas condições de maneira geral, né? O que a gente vê hoje é que, ao contrário das experiências passadas, o aumento do preço das commodities ajudou muito pouco o real a se valorizar frente ao dólar, né? Por outro motivo que a gente está com um dólar ali persistentemente acima de R$ 5, que eu acho que está refletindo, entre outras coisas, os riscos políticos que a gente vive, algumas coisas aí do que o Ricardo falou, né? A nossa dificuldade de arrumar maneiras de lidar com o excesso de gastos do país. Então, por mais que o dólar alto ele beneficie o agronegócio, eu acho que, nesse momento, ele é muito mais um sintoma da doença que a gente está vivendo. É um sintoma da dificuldade que o país tem de viver dentro dos seus próprios meios. Então, se você está no agronegócio, maravilha, tem que aproveitar, porque é um retorno muito mais alto do que aquele que a gente costumava ter. Mas eu não sei se isso aí necessariamente é uma coisa que vai fazer bem para o Brasil. Quer dizer, não é questão dele fazer bem ou fazer mal. Ele está refletindo alguma coisa que é positiva no país ou não? Não, acho que ele não está refletindo um desenvolvimento positivo do país, né? Ele é muito mais um reflexo da incapacidade da sociedade brasileira e do mundo político brasileiro, né? Bom, a gente tem um orçamento que é desse, como é que a gente vai viver dentro desse orçamento? Tanto que a disputa agora, não queria nem entrar muito nesse tema, mas, enfim, todas essas mudanças de imposto de renda, por mais que o governo prometa que não é neutro do ponto de vista de receita, para mim está claro, é uma tentativa, pode até não dar certo, mas acho que é uma tentativa, sim, da Receita Federal de aumentar a arrecadação. Porque é claro que a gente, o governo brasileiro, o Estado brasileiro inchado, não consegue viver dentro dos limites que são dados pela nossa atual carga tributária. Eles querem mais, né? Não basta arrecadar 1/3 do que é produzido no Brasil. Tem gente que gostaria de ver essa arrecadação na casa de 40%, 45% para sustentar esse Estado todo. Eu acho que o dólar alto é muito mais um sintoma disso do que uma causa de prosperidade para o país, por mais que beneficie especificamente o setor do agronegócio. Obrigada. Então, queria agradecer a todos a participação do Alexandre Schwartzman, do Gabriel Safdie, nosso sócio lá de Genebra, do Ricardo Vélez, o gestor da casa, e dizer para vocês que o mais importante é sempre não perder. Não perder é o primeiro passo de preservação de patrimônio, porque as perdas geradas por essas volatilidades, elas podem não ser revertidas. Ou melhor, tem que se tomar muito risco para se reverter uma grande perda. Então, procure um bom gestor, e o nosso lema aqui realmente é navegar com colete salva-vidas. A gente tem feito isso aqui no Brasil, lá fora nas carteiras, e a gente está às ordens para discutir com vocês aí, convidados, caso queiram uma estratégia específica moldada para a sua família. Obrigada a todos, obrigada a sócios, colaboradores, um ótimo dia e uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.